1 Coríntios 9, eu quero chamar essa palavra de alcançados para alcançar. Amém? 1 Coríntios 9 diz assim: fiz-me fraco para com os fracos, com o fim de ganhar os fracos. 1 Coríntios 9, 22. Paulo escrevendo à igreja de Corinto. Amém? Fiz-me fraco para com os fracos, com o fim ou a finalidade de ganhar os fracos. Fiz-me tudo para com todos, com o fim de, por todos os modos, ou seja, de todas as maneiras, salvar alguém. Tudo faço por causa do Evangelho. Eita, meu Deus. Tudo faço por causa do Evangelho, com o fim de me tornar cooperador com Ele. Não sabeis vós, igreja, que os que correm no estádio, todos na verdade correm, mas só um que leva o prêmio. Correi de tal maneira que o alcanceis. Todo atleta em tudo se domina, aquele para alcançar uma coroa corruptível, nós porém uma incorruptível. Todo atleta em tudo se domina, aqueles que competem, se alimentam, se preparam para edificar, para alcançar uma coroa corruptível, ou seja, atingir um objetivo da terra. Nós, porém, devemos nos preparar mais ainda para atingir um objetivo celestial. É isso que a Bíblia está dizendo no verso 25. Verso 26. Assim corro também eu, não sem meta, assim luto também eu, não como desferindo golpes no ar, ou seja, eu sei o que eu estou fazendo, mas eu esmurro o meu corpo, mas eu esmurro o meu próprio corpo, e eu o reduzo à escravidão, para que, tendo pregado aos outros, não venha eu mesmo a ser desqualificado. Eita, meu Deus do céu. O que eu faço com uma palavra dessa, irmão? Isso é porque é domingo, tem que ser tranquilo hoje. Espírito Santo, nós adoramos o Teu nome, Jesus, e queremos que o Senhor venha, Pai, e nos ajude. Tua palavra diz, Pai, que o Espírito Santo nos ajudaria, Pai, nas nossas fraquezas. Pai, no nome do Senhor, Pai, aqui estamos, dependentes de Ti, meu Deus. Dependentes de Ti, nós estamos aqui, Pai, como crianças que precisam do Senhor. Assim a Tua palavra diz, que aquele que não se fizer como uma criança não pode herdar o reino. Pai, Senhor, em nome de Jesus, nos ajuda, Pai. Nos ajuda, Pai, a alcançar, nos ajuda a nos mover, Senhor, para aquilo que o Senhor nos chamou, Senhor. Combatendo o bom combate, Pai. Senhor, em nome de Jesus, nos prepara, nos equipa, nos edifica, nos transforma. Assim nós oramos em nome de Jesus. Amém, irmão? 1 Coríntios, nesse texto que lemos, 1 Coríntios 9, verso 22, Paulo vem falando, irmãos, a respeito da importância que se tem de alcançar pessoas. 1 Coríntios 9, na primeira parte aí que lemos, ele diz: deixa eu abrir aqui de novo, só um pouquinho. Pronto, verso 22 ele diz: fiz-me fraco para com os fracos, com o fim de ganhar os fracos, e fiz-me tudo para com todos, com o fim de por todos os modos salvar alguns. Irmão, como a palavra, quando você começa a estudar ela num contexto completo, ela, sabe, nos rebenta em alguns pontos. Às vezes a gente não gosta de falar, a palavra veio, a palavra me confrontou. Não, irmão, ela não confronta, ela rebenta. Tem alguns pontos, e você pode ter 20 anos, 30, 50 de fé, 70 anos de fé, que você diz assim: isso aqui não podia estar escrito na Bíblia. Isso aqui não tem lógica.
O que Paulo está dizendo aqui, irmãos? Eu fiz-me fraco com os fracos. Com os fortes eu fiz de forte, porque ele era forte. Mas com os fracos, ele está falando com aquele que tinha entendimento fraco, eu me fiz fraco. Você está entendendo isso? Paulo está dizendo, eu me assentei com todo tipo de gente. Eu me envolvi com todo tipo de pessoa. Com aquele que era, sabe, doutor da lei, com aquele que sabia todas as coisas, com aquele que tinha uma retórica, com aquele que tinha um conhecimento teológico profundo. Eu sentei para discutir verdades profundas. Com aquele que era raso na fé e com entendimento fraco, eu sentei também, respeitando a sua fraqueza, respeitando as suas limitações, para poder ensinar, para poder de algum modo ganhar alguns. Ganhar alguns. O que Paulo está dizendo aqui é que em nenhum momento nós podemos, irmãos, negociar as verdades. Que em nenhum momento nós podemos deixar de conhecer aquilo que a Bíblia diz. A Bíblia fala, e Paulo mesmo falou, cuidado com os falsos mestres, cuidado com os falsos pais, a falsa circuncisão, e cuidado com os cães. Cães ali tem toda uma ligação com aquilo que ele determinava. Se você for ler a epístola, você vai entender. Mas Paulo dizia, uma vez e uma vez mais eu vos alerto, cuidado, acautelai-vos, ou seja, tomem cuidado com o falso ensino, com a falsa circuncisão, ou seja, a falsa paternidade. Então, em nenhum momento ele nos deixou distrair, mas ele disse, você não pode julgar o fraco, você não pode deixar o fraco. Então, com aqueles que eram fortes, eu me fiz fortes. Com aqueles que eram fracos, eu me fiz fraco. Com aqueles que eram bacana, eu sentei na mesa porque eu amava. Com aqueles que eram chato pra caramba, enjoado, eu também sentei com eles para poder edificar. Eu sentei com os que eram bênção e sentei com os que eram com aqueles que eu julgava ser quem eu não queria estar perto, mas eu estive. Por quê? Porque o texto vem desenrolando e diz, porque eu faço tudo por causa do Evangelho. Porque eu faço tudo por causa do Evangelho. E se por causa do Evangelho eu tiver que sentar com qualquer tipo de pessoa, lá eu estarei. Se por causa do Evangelho eu tiver que andar, que visitar, que alertar, que ajudar, que servir, que alcançar qualquer tipo de pessoa, então isso eu farei. Paulo está dizendo aqui, eu posso selecionar com uma peneira muito fina, eu posso selecionar quem são as minhas referências, quem são aqueles que falam na minha vida, que me instruem, que são para mim referência, mas eu não posso selecionar aqueles que querem ser ajudados por mim. Eu não posso selecionar quem eu vou ajudar, com quem que eu vou fazer, com quem que eu vou instruir. Eu não posso selecionar. É isso que Paulo está dizendo aqui. Eu preciso estender a mão a todos. Ah, pastor, mas isso é muito difícil. E ninguém falou que ia ser fácil. Nós sempre falamos a respeito da graça, porque existe uma graça é a nova aliança. Depois da vinda, da morte, ressurreição de Cristo, se estabeleceu ceia, tempo da graça. E por causa, irmãos, de um entendimento errôneo ou errado da graça, o que passa na nossa cabeça? Agora é graça. Complicado era aquele tempo passado, agora nós estamos na graça. Deixa eu falar uma coisa para você, escreva e nunca mais esqueça. Irmão, a lei julgava comportamento, a graça julga intenções. Pegou? E o que você acha que é mais fácil? A lei dizia, se você se deitar com a mulher do seu irmão, comete adultério, vai morrer, vai ser apedrejado. A graça diz, se você olhar com o coração impuro, você cobiçar e desejar, já cometeu adultério com ela. Então, se perguntássemos
em um momento. Quantos adúlteros temos no nosso meio? Irmãos, não poucos. Porque é linha fina. E isso é graça. Quando acertarem a sua face, dê a outra. Quando te obrigarem a caminhar 1 milha, vá com ele 2. Isso é a realidade, queridos, que a igreja precisa entrar. Ele diz assim, olha, o atleta que se prepara, ele se prepara se exercitando, nadando, correndo, não sei, jogando bola. E ele tem ali as suas horas de sono, ele tem a sua alimentação equilibrada, ele tem todo o seu treinamento. E ele treina para alcançar uma coroa corruptível, um prêmio terreno. Muito mais eu e você deveríamos nos preparar e sermos diligentes para alcançar resultados espirituais, resultados celestiais que nós ignoramos. E então estamos preocupados com a meta a ser batida no trabalho, com a meta a ser batida no jogo, com a meta do lazer, com a meta daquilo que eu prometi na minha casa aos meus filhos, à minha esposa, com a meta terrena. Mas diz aqui, eu treino, eu luto não desferindo golpes no ar, eu corro não como se não tivesse um objetivo. Eu tenho uma meta, eu tenho um objetivo, eu sou diligente por aquilo que o Senhor me chamou. E eu esmurro o meu corpo. Eita! Eu esmurro o meu corpo, eu sinto na minha carne. Se for preciso, eu esmurro o meu corpo. Eu brigo com a minha alma, eu ministro para que o Espírito possa colocar a alma no lugar. Davi fazia isso. Salmos nos fala isso. Davi, ele direto dizendo para si mesmo: por que estás inquieta, abatida, ó minha alma? Davi pregava para ele mesmo: por que julgas alguém assim, ó minha alma? Por quê? Porque não queres estar com aquele ou com esse? Por que minha alma está nesse momento tão rebelde? Por que estás tão agitada? E Davi dizia à sua alma: aquieta-te. Davi dizia à sua alma: você não tem vez aqui, ó. Templo do Espírito Santo, templo de vida. Mas se você dizer assim: não, pastor, o senhor não entendeu, Davi estava lá na antiga aliança, não tinha Espírito Santo, você que pensa, irmão. Por quê, irmãos? Porque o Espírito Santo vinha sobre 3 categorias de pessoas: reis, profetas e sacerdotes na antiga aliança. E ele era um rei. Em algumas vezes entrou em lugar de sacerdote, em algumas vezes se moveu como profeta. É outra questão, não estou falando que ele se moveu, ele era rei, de uma linhagem real, da tribo de Judá. Da sua descendência veio Yeshua, o rei dos reis e o senhor dos senhores. Só que Jesus, irmãos, Jesus foi rei, foi sacerdote e foi profeta. E ele é de uma linhagem, de um espelho de Davi. Isso aqui é uma outra história, lá para a escola do rei. Essas coisas assim que nós não vamos entrar muito aqui, porque leva tempo para remar nesse rio. Você está entendendo o que eu estou dizendo para você? Mas ele dizia: aquieta-te, minha alma, aqui você não ordena nada. Seja submetida ao Espírito de Deus. E é o que nós estamos vendo aqui. Paulo está dizendo: eu esmurro, se precisar eu sinto na carne, se precisar eu tremo na carne, se precisar. A Bíblia vem dizendo, irmão, se teu olho te escandaliza, arranca ele e joga fora. Você já viu isso? Pastor, mas como assim, irmão? É assim, arranca e joga fora. Se sua mão te escandaliza e ela não consegue se converter, arranca e joga fora. Por quê? Porque é melhor você entrar no reino dos céus, na eternidade, sem uma mão, do que todo o seu corpo, por causa da mão, queimar ele inteiro no inferno. É isso que a Bíblia diz. Irmão, é vida, é prática, não é filosofia, não é um estilo de pensamento. A igreja é orgânica, é viva, ela se move. Ela tem os seus princípios, ela tem as suas leis, ela tem a sua convicção, ela tem o fluir de vida, o Espírito Santo fluindo nela. E aqui vem a palavra nos dizendo: eu esmurro meu corpo para não pecar, para não fraudar, para não mentir, para não humilhar,
para não adulterar, para não olhar para quem eu não devo, para não tocar no que eu não posso. Eu esmurro o meu corpo. O que ele está dizendo? Eu sou carne, tenho desejo, tenho vontade. Minha carne se inclina para o pecado, mas eu, me inclinando para o Espírito, eu me esmurro o meu corpo, para que depois de ter pregado a muitos, eu não seja eu mesmo desqualificado. Fiz-me fraco com os fracos, para poder, no fim de tudo, ganhar, nem que seja algum. Abra sua Bíblia comigo, em Marcos capítulo 4. Marcos 4 diz assim a Bíblia: naquele dia, Marcos 4:35, naquele dia, sendo já tarde, disse-lhe Jesus: passemos para outra margem. E eles, despedindo a multidão, levaram assim como estava no barco, e outros barcos o seguiram. Ora, levantou-se grande temporal de vento, e as ondas se arremessavam contra o barco, de modo que o mesmo já estava a encher-se de água. Jesus estava na polpa, dormindo sobre o travesseiro. Eles os despertaram e lhe disseram: mestre, não te importa que pereçamos? E ele, despertando, foi até a polpa do barco, levantou suas mãos e disse ao mar: acalma-te. E disse ao vento: emudece. O vento se aquietou e fez grande bonança. Então lhes disse: por que sois assim tão tímidos? Jesus chegou para os seus discípulos e disse, tem uma versão que diz: por que sois assim tão fracos? Por que sois assim tão tímidos, tão fracos? Como é que não tendes fé? Eles, possuídos de grande temor, diziam uns aos outros: quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Quem é esse? É o carpinteiro que bate a porta. É o carpinteiro que bate a porta. É aquele, irmãos, que quer entrar no barco da sua vida, que quer entrar no barco da sua história. É aquele que quer entrar no seu relacionamento. É aquele que quer entrar no seu trabalho, na sua profissão. Sabe qual é o problema da igreja hoje? É porque a gente quer servir a Jesus de forma parcial. Então eu separo que é família, que é igreja, que é Deus, que é trabalho. Isso não existe, irmão, e nunca vai existir. Nós fomos chamados para sermos integrais, uma igreja que em todo tempo serve ao Senhor. Paulo falou aqui em todo tempo. Paulo dizia nas suas cartas: a tempo e a fora de tempo. Ou seja, no trabalho, na escola, na faculdade, na família, você é um servo de Deus, e tudo que você faz glorifica ao Senhor, ou não. Ou não. Nós temos limitado a ação do Senhor na nossa vida. Até aqui você pode ir. Então até aqui, sabe, domingo, sabe, culto, eu vou lá, tomo ceia, celebro ao Senhor, tenho um tempo com Deus, mas aqui é meu trabalho. No meu trabalho Jesus não pode tocar. No meu relacionamento, no meu casamento, aqui não. Aqui é eu que entendo, eu que sei como é que é esse negócio de, sabe, que a Bíblia e tal. Já, não, irmãos, isso não funciona. Não funciona. Marta, Marta, estás agitada com tantas coisas, e uma só coisa é importante. Maria escolheu a melhor parte. Maria escolheu me adorar e se entregar 100% a mim. Ela entendeu, escolheu a melhor parte. Isso não vai ser dela tirada.
É o tempo do Senhor entrar no nosso casamento, entrar no nosso namoro, entrar no nosso noivado, entrar na nossa empresa, entrar na forma como nós trabalhamos, como nós entendemos, como nós administramos. É a forma, é o tempo do Senhor entrar nas nossas finanças, para que verdadeiramente possamos separar o que é de Deus e o que é nosso. Diz aleluia, irmão, aleluia. Para que aquilo que nós achamos que é nosso, mas estamos aplicando, sabe, de uma forma errada e ilícita, o Senhor venha corrigir tudo isso. Porque não tem o que é dele, o que é meu, tudo é do Senhor. Esse é o tempo, querido. Esse é o tempo que nós precisamos, sabe, que entender isso. Quem é esse que fala com o vento, que fala com os mares e os ventos, os mares obedecem? Lembra da escola quinta-feira que nós falávamos que o homem foi criado, irmãos, Adão, o homem primitivo foi criado sendo um com Deus, sendo um com o Pai. O Senhor criou um arcabouço, um boneco e soprou nele o ruá, soprou nele a vida, ok. Mas essa vida não era dele, era do Senhor. E foi dada para ele uma vida que não era dele, para que ele pudesse administrar. Mas quando ele pecou, ele morreu e perdeu a vida que era de Deus. E como ele não tinha como pagar, ou seja, entregar outra vida a Deus, ele virou escravo. Se pecardes, morrerás. Por isso que Deus vem e faz o primeiro sacrifício, é um cordeiro, que representa Cristo, para servir, para poder vestir o homem. E Jesus vem como o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo para vestir a humanidade. Isso é lá para a escola. Nós precisamos entender, irmãos, que a terra é o reflexo do homem, que ordena sobre ela. Um homem em conexão com Deus, a terra o responde. Eles estão perguntando assim: quem é esse que o mar e os ventos o obedecem? Nós falávamos aqui na quinta-feira que Jesus jogou a rede ali. Se tinha peixe ou não tinha, eu não sei, mas se jogou e não tinha, porque Pedro afirmava em Lucas 5 que aquele lugar não tinha peixe. Jesus falou: não tem problema, joga a rede. Ele jogou. Aí se ali ainda não tinha peixe ainda, Jesus falou: agora peixes, venham para a rede. Venham, por quê? Porque a Bíblia está perguntando: quem é esse que os ventos e os mares o obedecem? Quem é esse que os peixes o obedecem? Quem é esse que o sol obedece? Irmão, ele era aquele que é, que era e que há de vir, o Senhor de todas as coisas, o Criador do universo. E ele estava ali com os discípulos no barco. O barco, irmãos, fala de uma estrutura de vida, da minha, da sua vida. O barco fala que no meio da tempestade, no meio do caos, no meio da crise, se Jesus estiver no seu barco, Raul, a tempestade ela continua vindo, a crise continua vindo, mas se Jesus está no barco, o barco não vai afundar, meu amigo. O barco não vai afundar. A coisa interessante aqui é que estava uma tempestade tão forte. Vamos pegar um pouquinho aqui de história. Eles estavam no Mar da Galileia. Os teólogos aqui sabem que o Mar da Galileia não é um mar, é um lago. O Mar da Galileia é um lago. É o mesmo lago de Genezaré que a Bíblia fala. É um lago. É um lago que ele tem uma extensão de aproximadamente 20 quilômetros de comprimento, 12 quilômetros de largura, de margem a margem, e ele é no meio de montanhas. Então quando passa, dá para ventar num tempo onde tem muitos ventos, as montanhas canalizam o vento, uma corrente de vento. E dizem aí os estudiosos que, sabe, dão ondas enormes no lago, que parte dele é água doce. E é aqui que eles estavam, nessa situação, nesse momento. E eles estão desesperados, mas o que diz a Bíblia? Que Jesus está dormindo. Jesus está dormindo. E eles estão desesperados. Jesus não está no barco? Tá. Mas esse problema não incomoda Jesus. Incomoda só você.
Deixa eu te falar uma coisa para você nunca mais esquecer, irmãos. Jesus estava dormindo. Com a tempestade que veio, começou a açoitar e bater, começou a açoitar. Existe uma versão da Bíblia que diz que esse barco já estava quase indo a pique. Aqui na minha diz que ele se encheu de água. Se você for acompanhar a história em outros evangelhos, os discípulos chegam, acordam Jesus e dão uma bronca em Jesus. Diz assim: mestre, não te importa que pereçamos? Nós vamos morrer. Nós vamos morrer. O senhor está dormindo, está aí, não faz nada. E Jesus levantou, irmão, sabe, espreguiçou assim. Aí foi lá na polpa do barco, lá na frente, subiu e falou: Abba, Pai. E declarou: mar, acalma-te. Ó a voz do mestre. Ventos emudeçam. E os ventos. Sabe por quê, irmãos? A criação conhece a voz do Verbo que fez todas as coisas. E a criação foi óbvios, levou tudo. Tá, pastor, e que eu tenho a ver com isso? Você tem a ver com isso, irmãos? Que Jesus chegou para os seus discípulos. Agora é a hora de Jesus dar uma enquadrada neles, como diz lá no exército. Jesus chegou para ele e falou assim: por que vocês são tão fracos assim? Por que vocês são tão tímidos? Porque não tendes fé. O que Jesus está falando, meu irmão? Está dizendo assim: vocês me acordaram à toa. Jesus está dizendo: vocês não precisavam me chamar. Agora é Jesus brigando com Pedro. Você não viu que eu estou cansado? Você não viu quantas pessoas lá eu atendi? Você não viu com quantos eu orei? Você não viu quantas horas eu preguei? Você não viu quantas pessoas nós assistimos? Quantos endemoniados nós oramos para que fossem libertos? Você não viu? Eu estou cansado. E por que vocês me chamam para fazer aquilo que vocês mesmos podem fazer? Tem problema na minha vida e na sua, irmãos, que não é para Deus, é para mim. Na minha impossibilidade, quando eu chegar no final de tudo, acabar minhas forças, acabar minha fé, acabar, eu me esgotar, até o último momento eu vou falar: Deus. Aí Ele vai dizer: o Pai está aqui, descansa. Quantas vezes, irmãos, eu peguei o Heitor para ensinar alguma coisa e falei: faz de novo, faz de novo, faz de novo, faz de novo, faz de novo. Você pode fazer, é com você, a missão é sua, faz de novo. E assim o Pai, irmãos, está nos ensinando: faça de novo. Eu não consigo, faça de novo. Eu não consigo, e esse eu não consigo, o Senhor sabe. Se você realmente não consegue, você é só malandragem gospel. Você é só uma preguiça assim: sabe, Deus consegue. Você sabe quando um filho seu fala: pega ali, pai, eu não consigo. Você fala: para de malandragem, menino, não consegue. Vai lá buscar aquilo ali. Você sabe que seu filho está com preguiça: eu não dou conta. Não dá conta. Quando você fala: não dou conta, o Senhor fala: te conheço. Tenta de novo, tenta de novo, tenta de novo. E quando o Senhor percebe, irmãos, que naquele momento você não consegue ainda alçar aquele voo, é como Deuteronômio fala, que o Senhor levou os seus filhos, levou Israel nas asas de uma águia, e lá em cima Ele virava e deixava os filhotes vir caindo, e quando via que os filhotes não conseguiam voar, a águia vinha, dava um rasante, pegava e levava para o ninho, até o próximo voo. Passaram 2 dias, 3, uma semana, empenou mais um pouquinho, comeu mais um pouquinho, está mais fortinho, vamos embora de novo para o voo. A águia pega o filhote e voa. Lá em cima ela vira e solta o filhote. É assim, irmãos, que aprende a voar em queda livre. Aí o filhote, no desespero, fala assim: ou eu morro ou eu vou. Aí começa a bater asa. E se a águia vê que ele não vai voar, ela dá um rasante lá embaixo, pega e leva para o ninho. Até o próximo voo.
Mas numa dessa asa bate do filhotinho, da águiazinha, e ele sobe. E a mãe então olha e diz: come on, vamos. E aí vai voar, irmãos. E vai começar um desenvolver. A Bíblia fala, irmãos, que é de fé em fé, de glória em glória a nossa caminhada. O Senhor chega então e é o tempo dele falar para Pedro: por que vocês são tão fracos? Por que não acreditam naquilo que eu coloquei dentro de vocês? Por que vocês não oram? Por que não declaram? Por que não acreditam? Já está liberado, a Bíblia diz que vocês são filhos. Romanos 8, vocês são filhos, foram adotados com espírito de adoção, pelo qual clamamos: Abba, Pai. Não por um espírito, sabe, de medo, não pelo espírito de escravidão, mas pelo espírito de adoção, pelo qual clamamos: Abba, Pai. Vocês são herdeiros e co-herdeiros com Cristo. Romanos 8. Pedro vai lá e acorda o mestre levanta. Nós estamos morrendo, você não faz nada. E Jesus fala: faço. Aí Jesus só vai lá e tudo acalma. Mas Jesus fala assim: olha, era você, Pedro, que era para ter feito isso. E o mar e os ventos também te obedeceriam. Porque Jesus dizia: eu vou para o Pai, mas vocês aqui farão obras maiores daquilo que eu fiz. Está entendendo isso, irmão? Agora deixa eu te falar uma coisa. A Bíblia fala, não precisa abrir, só para a gente ganhar tempo. Anote, depois você vê lá na sua casa. Em Mateus capítulo 26, nesse texto, Jesus estava aqui, sabe, prestes a ser pego, preso, julgado e crucificado. Então ele está no Getsemane. Ele está lá no Getsemane. Getsemane é um monte, um lugar chamado Getsemane, que significa prensa de azeite. Getsemane significa prensa de azeite. E Jesus, oliveira verdadeira, está sendo prensado, moído pelas nossas transgressões e feridos pelas nossas iniquidades. Jesus está sendo ali no Getsemane prensado, para que a virtude que saia dele, para que o sangue dele que já estava saindo naquele momento pudesse tocar a terra, irmãos, e sarar a terra, que lá em Gênesis foi amaldiçoada por causa do pecado de Adão. Só que algo muito interessante que tem aqui, depois você vai lá, não vou nem ler, em Gênesis 26, a partir do verso 36, é que Jesus leva com ele todos os discípulos até um ponto. Aí de um ponto em diante, ele só leva Pedro, Tiago e João. Diz assim: os 9 ficam aqui e vão 3. Nós temos uma pregação que fala disso. Tu és dos 3 ou dos 9? Então ele trouxe 3, Pedro, Tiago e João. E aí ele foi para um lugar orar. E chama os discípulos e dizem assim: orem comigo. A Bíblia diz que ele fala assim: a minha alma está angustiada até a morte. É esse o termo que a Bíblia fala. A Bíblia fala que ele chega para os seus discípulos e diz: eu tenho medo. Eu estou sentindo. Por quê? Porque, irmãos, como homem, ele estava ali numa visão limitada que ele tinha de um homem. Mas como Deus, porque Jesus é a encarnação do Verbo, ele conseguia ver o que ele passaria. Ele conseguiria ver pelo Espírito Santo o que seriam os próximos passos, e que ele teria que passar como homem, Rodrigo, não como Deus. A cruz, os cravos, os açoites, a humilhação. E sabe qual é o maior medo de Cristo? Sabe quando ele ora aqui nessa passagem e diz: Pai, se for possível, se o Senhor pode me escutar, pelo menos mais essa vez, se algum pedido eu posso lhe fazer, passa de mim este cálice. Sabe qual é o cálice que ele estava dizendo? Não é, irmão, propriamente a cruz. Não é propriamente o cravo, a dor da morte na cruz. É o distanciamento do Pai.
Jesus está dizendo: em toda a criação nós fomos um. Eu sempre estive contigo. A palavra diz que Ele era o verbo que se fez carne e habitou no meio de nós. Que por Ele, para Ele, por meio dEle, todas as coisas foram feitas. Quando foi ser criado o homem, diz: façamos nós o homem. Ou seja, Ele é o arquiteto, estava lá junto, Jesus. Mas ali, irmãos, Isaías diz que os nossos pecados fazem separação entre nós e o nosso Deus, para que o Senhor não nos veja. Na cruz, o que Jesus está fazendo? Carregando todo o pecado. Ele era o verbo que se fez carne, e Ele também encarnou o pecado de toda a humanidade, porque a cruz era minha, era sua, mas Jesus assumiu aquilo que é nosso. Lembra de Gênesis 48, quando falávamos aqui, pregamos esses dias para trás, quando há a troca das mãos, quando Jacó vai abençoar os filhos de José, e falávamos dessa troca, em que o primogênito recebe a porção menor e o mais novo recebe a porção do primogênito. É isso, é a cruz. O Senhor está pegando o seu primogênito, o Senhor está pegando o seu primogênito, Jesus, que é digno de receber a honra, a glória e o louvor, e está colocando sobre Ele todo o pecado, e está pegando a honra que é de Cristo e colocando sobre a igreja, que sou eu e você. Na cruz é feito isso, é o cruzar das mãos, que profeticamente lá em Gênesis aconteceu. Irmão, isso é muito poderoso. Eu não sei se você voa, se você entende, mas isso é muito poderoso. Ele nunca se distanciou, mas agora o pecado de toda a humanidade está sobre Ele. E agora Ele olha, e Ele não vê o Senhor mais sendo um com Ele. Ele vê o trono de glória, Ele vê Yahvé, o Criador dos céus e da terra. Mas o Senhor está de costas, e Jesus pela primeira vez diz: Deus meu, por que me desamparaste? Ele não chama Ele de Pai. Ele sabe, fala, chega a exclamar um abandono de Deus. Por quê? Porque todo o pecado que recaiu sobre Ele fez por alguns minutos, por algumas horas, o Pai se desligar do Filho. E Ele sabia que isso ia acontecer, e por isso que Ele falou: Pai, deixa eu te pedir algo. Se for possível, passa de mim esse momento. Em toda a minha vida, em toda a eternidade, pelos séculos dos séculos, nós fomos um. Eu não quero me distanciar, eu tenho medo de ser puramente homem. É por isso que Jesus é o Salvador, irmão. É por isso que Jesus é o Salvador. Se você perguntar, talvez você nunca tenha escutado isso, mas Jesus era Deus, então Deus viver aqui é fácil. Nesse momento Ele era só homem. Nesse momento a glória se desligou dele. Ele falou: aguenta a morte como homem, sozinho. Me veja como Deus e não como Pai. E Ele aguentou e foi até o fim. E subindo, sabe, com os cravos, os pés levantando, liberando os seus pulmões, Ele diz: Pai, está consumado. Na tua mão entrego o meu espírito. Sabe que Ele diz que está consumado? Não é o seu fôlego, não é a sua força, não é a dor, é o propósito. Está concluído, aquilo que me deste para fazer está pronto. Está pronto. Está concluído o que me deste para fazer. Eu fiz da forma como o Senhor quis, sonhou, planejou. Está consumado. Pensamos que suas forças acabaram. Pensamos que, sabe, a sua esperança, que coisa. Não. Quando Ele diz está consumado, Ele está dizendo está pronto. O que pediste, como pediste, da forma que querias, eu te entrego, está aqui. Deus meu, eu consigo te ver como Deus. Sabe o que Jesus está dizendo? Agora eu entendo como os homens te veem.
Agora eu entendo o que é uma criatura e que não é filho, que não consegue te ver como pai, carregando todo o pecado da humanidade. Agora eu sou como aqueles que estão cheios de pecados. E eu digo: Deus meu, por que me desamparaste? E Ele está dizendo: como é ruim estar longe de ti, como é doloroso, como é penoso estar na pele de alguém que não te conhece, que não te sente, que não é um contigo. E Ele venceu esse momento, e ao ressuscitado entre os mortos, Ele se tornou o seu advogado, que se assenta à direita do Pai para dizer: eu vou advogar por eles, porque eu sei o que é a dor de um homem afastado do Senhor. Eu sei o que é a dor de um homem distante do Senhor. Você está entendendo isso? Sabe, nesse momento que ele está vendo tudo isso, eu abri um parênteses aqui bem grande, né? Nesse momento que ele está vendo tudo isso, ele está angustiado. E ele chega para os seus amigos, e os amigos Pedro, Tiago e João, isso é porque eram os mais fortes. Então, ó, e Jesus chega e diz: amigos, nenhuma hora vocês podem vigiar comigo, nem por um momento. Aí Jesus vai lá, acorda eles e volta para orar mais um pouco. E diz a Bíblia que ele vai então soar gotas de sangue, que os seus poros se abrem. Esse fenômeno, irmãos, a ciência explica isso, já estudei sobre. Os vasos sanguíneos, os capilares estouram dentro da conjuntiva, do epitélio da pele, e o sangue vai saindo pelas glândulas, junto com o suor. Ele suou, ele escorreu sangue pelo seu corpo. Em total, irmãos, sabe, sentimento que ele estava de tensão. E quando ele vai aos seus amigos, que é a igreja, que sou eu e você, sabe o que a gente faz, irmão? Dorme. Porque a gente não sente a aflição do coração de Deus. Deixa eu te falar o que tem a ver isso com o barco. Tem a ver, irmãos, que quando o problema é com a gente, nós estamos desesperados, porque nós estamos morrendo e vamos lá acordar Jesus. Mas quando o problema é com o reino, quando o problema é com o Cristo, nós estamos dormindo. Quando as lutas são do reino, quando as lutas são da igreja, quando as lutas são do reino, quando as lutas são da igreja, quando as lutas são espirituais, a igreja dorme. Não é militante, não luta, não briga. Ah, isso aí é a política, é aquilo, é aquilo. Não, irmão, você foi chamado para entrar em todas as esferas, em todos os lugares, em todas as lacunas, e militar por um reino de um Deus vivo. Você, eu, precisamos entrar em todos os lugares, porque a guerra é do reino. Jesus vem, dá um chute lá na perna de Pedro e diz: Pedro, nenhuma hora, Pedro, você pode vigiar comigo. Irmãos, o sono estava consumindo ele. Sabe por quê? Olha para mim. Porque, irmãos, a cruz não era de Pedro, a cruz não era de Tiago e a cruz não era de João. Até era, mas Jesus a tomou. Então, quando é Jesus que vai morrer na cruz, deixa ele se angustiar para lá, a gente dorme. O nosso melhor amigo, o nosso Abba, o nosso mestre, Jesus está aqui no desespero, nos trouxe como intercessor. Mostra uma igreja, irmãos, intercessores dormindo, distraídos, apagados, enquanto as guerras do reino são travadas. Como não era nenhum dos três que ia para a cruz, então dormia. Vamos dormir. Jesus se vira para lá, na verdade ele não é Deus. Mas lá no barco era com eles. Lá no barco, se o barco afundar, a gente morre. Então vamos desesperar. E o Senhor ensina para nós algo aqui, Jesus ensina para nós, sabe o que é aqui, irmãos? A lição, olha para mim.
O Senhor ensina para nós, irmãos, que quando as guerras forem nossas, não estejam desesperados. Se o Senhor está no barco, descansa. Por quê, irmãos? Porque o Senhor sabe de toda a sua necessidade, antes mesmo dela sair da sua boca. Foi o que falamos aqui no início desse culto. Mas eu quero dizer uma coisa para você: se as guerras são do reino, por favor, se preocupe. O Senhor está dizendo: se a guerra é da igreja, por favor, se levante. Não esteja tão preocupado com suas coisas pessoais, como você tem que estar preocupado com as coisas do reino, com as coisas da igreja, com as causas do Espírito. Está entendendo isso? Queridos, vamos terminar. Deixa eu falar para você uma coisa. Num momento como esse, numa tempestade no barco, na sua vida, na minha vida, 3 coisas podem acontecer. A primeira delas, do desespero, da crise financeira, crise na saúde, uma doença incurável, um problema sério com o filho, um filho se perdendo nas drogas, no homossexualismo, casamento indo embora, finanças lá embaixo, não sei, com a crise que pode, tocar você. 3 coisas podem acontecer. A primeira delas, Jesus tem que estar no barco, mas você pode procurar Jesus e não encontrá-lo no barco da sua vida. E aí, irmãos, deixa eu falar uma coisa para você: com certeza ele vai afundar, com certeza. E isso é o que acontece com muitos de nós. Nós, irmãos, tratamos o Cristo como se fosse um estepe de um carro. Você não lembra de estepe? Eu sou um que vou sair de viagem se as pessoas não me disserem: Douglas, pastor, você encheu o estepe? Eu falei: pois é. Porque se eu precisar dele lá no meio do caminho, irmãos, eu posso ficar a pé, porque eu não lembro de encher ele nem na hora de viajar. Tem gente, irmãos, que trata o Senhor assim, que lembra do Senhor nos momentos de crise, dificuldade. Nos momentos de bonança, dá uma volta. Nos momentos de bonança, tranquiliza, baixa a guarda. O filho melhorou, a empresa subiu, o casamento equilibrou, está tudo bem. Aleluia, Deus é bom, tanto que Deus está abençoando a gente. Nós começamos até a ganhar mais agora. O maridão conseguiu um emprego melhor, mudou de casa para uma casa melhor. Tudo é Deus. E aquilo que você acha que é Deus que está dando te afasta cada vez mais dele. Quero dizer, não vem dele não, filho. Porque aquilo que Deus dá, te traz para ele. Quero dizer para você, irmãos, que o diabo dá coisa para as pessoas se afastarem de Deus. Dá namorado ímpio. Está entendendo? Para se afastar de Deus. Dá emprego que ganha mais, para se afastar de Deus. E você vai procurar o Senhor e não encontra. Segundo ponto, você vai procurar o Senhor e encontra. Você fala: eu preciso de Jesus agora. Aí você vai orar, vai chorar, vai buscar Jesus, está lá. Mas você não consegue descansar e crer que Jesus é suficiente, poderoso, para não permitir com que o seu barco afunde. E aí, pastor, o que acontece? Você está na igreja, irmãos, mas é depressão, é isso, é aquilo, é desespero, é isso, é não sei o que lá, é remédiozeira, é coisa arada, é complicação, é um desespero. Deixa eu te falar, irmão, por favor, descansa. Creia no Senhor. Não andeis ansiosos pelo que é a vez de beber ou de comer, ou pelo que é a vez de vestir. É isso que o Senhor fala. Olhai para as aves do céu. Elas não semeiam, elas não colhem, elas não ajuntam em celeiro, e ainda assim o vosso Pai Celestial as alimenta. Olhem para os lírios do campo. Nem Salomão em toda a sua glória se vestiu como um deles. Se Deus trata assim as aves e a erva do campo, que hoje existe, amanhã é lançada no fogo, quanto mais tratará a vós, homens de pequena fé. Descansem,
Se o Senhor está no barco, descansa. Continua crendo, continua orando, se concentra. Irmão, obedece, te conserta, mas descansa. Descansa. Sai desses lugares de crise, irmãos, que tantos na igreja têm entrado, desespero, sabe? E terceira coisa que pode acontecer é você no momento desse encontrar o Senhor e olhar nos olhos do leão. E o leão falando: eu estou contigo. Eu sou o mesmo ontem, hoje e eternamente. Quando eu rugir, tudo entra no lugar. Descansa. E você, irmãos, equilibrado, você entra lá no que Paulo diz: coloque toda a sua súplica e oração diante do Pai, e a paz que excede a todo entendimento guarde tua mente e o teu coração em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Sabe por quê, irmãos, que esse barco queria afundar? Existe uma tempestade dessa na Bíblia. Lembra quando Jesus foi andando sobre as águas? Lembra disso? Aquela tempestade foi Jesus que mandou. Jesus enviou seus filhos para a tempestade. E no meio dela ele vem andando lá e dando trovão e dando montoeira de coisa. E ele vem lá surfando. Vem caminhando sobre as águas até encontrá-los. Tem tempestade, irmãos, que nós chamamos de tempestade, Deus chama de treinamento. Tem tempestade que você chama de crise, desespero, não sei o que lá, Deus chama só de treinamento. Ah, eu perdi isso. Jesus está dizendo assim: perdeu não, fui eu que tirei. Isso não vale para você, meu filho, eu vou te dar algo melhor. Treinamento. Deus tratando o seu povo, tratando seus filhos, tratando aqueles que amam a Ele. Mas tem tempestades na vida da gente, irmãos, que vem pela crise mesmo, que vem pela nossa desobediência, que vem pela nossa inconsequência, que vem pelo nosso pecado, que vem pelas ações do inimigo. E sabe por que eu penso que essa é uma dessas tempestades, que vinha por uma ação do inimigo? Porque diz a palavra do Senhor assim, ó, vamos ler aqui para a gente terminar, orar. Diz a palavra do Senhor assim, olha: Marcos 5 ainda, diz assim: Marcos 4, acaba aquela parte lá da tempestade. Marcos 5, o capítulo seguinte diz assim, ó: depois da tempestade, olha o que acontece. Finalmente chegaram à outra margem do mar, a terra dos Gadarenos. Ao desembarcar, logo veio dos sepulcros ao seu encontro um homem possesso de espírito imundo, o qual vivia nos sepulcros, e nem mesmo com cadeias, correntes, alguém podia prendê-lo, porque tendo sido muitas vezes amarrado, preso, com grilhões, com correntes e cadeias. Olha, irmãos, olha o tamanho dessa possessão. Olha, querido, verso 4, e preste atenção no tamanho desse nível de endemoniamento. Porque tendo sido muitas vezes preso, acorrentado, com grilhões, com cadeias, com correntes, as cadeias foram quebradas por ele, e os grilhões despedaçados, e ninguém podia subjugá-lo. Andava sempre de noite e de dia, clamando entre os sepulcros, entre os cemitérios, túmulos, pelos montes, ferindo-se com pedras. Olha aqui, irmão, que tipo de gente é esse aqui? Eu quero terminar, mas você precisa pegar a cereja do bolo, você precisa pegar o final dessa palavra. Sabe por que a tempestade veio? Para impedir Jesus e os discípulos de encontrar esse homem. Sabe por que a tempestade vem muitas vezes? Para nos parar, irmãos. Porque nós estamos no caminho certo. Existem tempestades da desobediência, tempestades do pecado, tempestade das ações malignas, mas existem tempestades
de quando nós estamos no propósito e Satanás quer nos paralisar, quer nos resistir. Olha que tipo isso aqui, irmãos, é um bicho. Esse ser humano se tornou um monstro. Está dizendo que os homens de uma cidade não conseguiam prendê-lo. Está dizendo que muitas vezes ele foi amarrado com corrente e um homem, você entendeu o que a Bíblia está dizendo? Um homem despedaçava correntes. O que é isso, irmão? Um bicho? Um ser sobrenatural? Sabe o que é isso? Possessão, cadeias diabólicas, malignas, casta em um homem. Um homem que Jesus falou, nós vamos até ele. Mas isso aqui, irmãos, é guerra em alto nível, principados. Sabe o que acontece? Satanás não queria perder esse território, Satanás não queria deixar com que Jesus chegasse nesse lugar, em Gadara, a terra dos Gadarenos. Por isso, todas aquelas circunstâncias, mas Jesus, Ele é o rei da vida, irmãos. E Ele vai onde Ele quer, atrás de alguém que está perdido. Olha o que diz esse texto. E aí? O que mais que Ele falava? Andava sempre de noite, de dia, perambulando, clamando por entre os túmulos, pelos montes, ferindo-se com pedras a si mesmo. Quando de longe viu Jesus, irmão, nós vamos acabar nesse texto, mas se você entender o que está acontecendo aqui, o que diz aí? Quando ele viu Jesus de longe, correu e prostrou-se diante dele. Sabe o que diz na minha Bíblia? Verso 6, quando de longe viu Jesus, correu e o adorou. O monstro, irmãos, a criatura sobrenatural, a possessão, a legião, demônios de todo tipo. Jesus chegou, parou o barco em Gadara, o barco do Senhor ancorou vindo da tempestade. Jesus tirou um pé, tirou o outro e pisou a terra dos Gadarenos. Diz o texto aqui, começa assim, ó, Marcos 5, finalmente chegamos à terra dos Gadarenos. Foi difícil, é difícil se mover, irmãos, para o lado de alguém que precisa ser liberto. E ali começa a história desse ser. Deixa eu te dizer uma coisa. Jesus chegou na terra dele, mas não o procurou. Ele, sabendo que Jesus estava lá, foi até ele. Sabendo que Jesus tocou aquela terra, esse homem foi até ele e o adorou e o prostrou. E diz o que aí? Exclamando com alta voz: que tenho eu contigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Eu te imploro, por favor, por Deus, conjuro-te por Deus, que não me atormentes. Porque Jesus lhe dissera: espírito imundo, saia deste homem. E perguntou-lhe: qual é o teu nome? Respondeu ele: Legião é o meu nome, porque somos muitos. Uma legião, irmão, chegava a ter 6 mil soldados romanos. Está entendendo isso? Era o número de entidades que estavam naquele menino. E rogou-lhe encarecidamente que não os mandasse para fora do país, para fora daquela terra. Verso 11. Ora, pastava ali pelo monte uma grande manada de porcos, e os espíritos imundos rogaram a Jesus, dizendo: manda-nos para os porcos, para que entremos neles. Jesus o permitiu. Então, saindo o espírito imundo, saindo os espíritos imundos, entraram nos porcos, e uma manada, cerca de 2.000 porcos, precipitaram-se despenhadeiro abaixo para dentro do mar, onde se afogaram. Olha que cena horrível. Os porqueiros fugiram e anunciaram na cidade e pelos campos. Então saiu o povo para ver o que sucedera. Indo ter com Jesus,
indo ter com Jesus. Viram um endemoniado que tivera legião, assentado, vestido, cheiroso, arrumado, em perfeito juízo, e temeram. Irmão, isso aqui não te empolga, não? Meu Pai eterno, que tipo de igreja nós nos tornamos, irmão? Saia daqui hoje com isso na sua cabeça. Que tipo de crente nós nos tornamos? Os que haviam presenciado o fato contaram-lhes o que acontecera ao endemoniado acerca dos porcos, e entraram a rogar-lhe que se retirasse da terra deles. Ao entrar Jesus no barco, suplicava-lhe que o que fora endemoniado que o deixasse estar com ele. Jesus, porém, não lhe permitiu, mas ordenou-lhe: vai para a tua casa, para os teus, anuncia tudo que o Senhor te fez e como teve compaixão de ti. Meu Cristo. Então ele foi, começou a proclamar em Decápolis. Decápolis é um conjunto de 10 cidades dos Gadarenos. Foi o primeiro missionário, o primeiro pastor, o primeiro apóstolo da terra dos Gadarenos. Tudo que Jesus lhe fizera, e todos se admiravam. Nós vamos orar. E eu não sei você, irmão, mas eu chorei lendo isso aqui e falei: Deus, eu sou miserável, pobre, cego e nu. Você está entendendo isso? Que tipo de gente, irmãos, nós nos tornamos dentro dos nossos cultos? Que tipo de gente nós nos tornamos dentro do nosso culto? Ah, pastor, o senhor não sabe como é que eu estou ruim financeiramente. Eu quero dizer, irmãos, pessoas ao seu redor estão morrendo de fome, morrendo de doença, morrendo de enfermidade. E nós estamos preocupados, irmãos, às vezes com uma conta que não conseguimos pagar. Deixa eu falar uma coisa para você. Nós precisamos voltar, querido, porque essa é a igreja que o Senhor vai levantar no último tempo da igreja, no tocar da última trombeta. O cara queria seguir Jesus de todo jeito, falou: por favor, mestre, eu era um bicho, olha como eu estou, arrumado, cheiroso, organizado, deixa eu ir contigo, eu me dou de oferta a ti, eu entrego a minha vida, eu quero te seguir. O Senhor falou: não, essa terra precisa de um missionário. Sabe que Jesus falou para ele: eu não posso ficar mais aqui. Você já percebeu, irmãos, que mandaram Jesus embora? Sabe por quê? Por causa dos porcos. Por quê, irmãos? Porque ainda se dá mais valor aos porcos do que a gente. Ainda se dá mais valor, irmãos, a recurso, a dinheiro do que a gente, a coisas do que a pessoas. Mandaram Jesus embora e Jesus falou: eu não posso ficar aqui, e por isso você tem que ficar. E ele falou: o que eu faço? Rode todas as cidades e diga o que Deus te fez e como teve compaixão de ti. Você não precisa de muito, meu irmão, para pregar o evangelho. Você só precisa abrir sua boca e contar seu testemunho. Quantos aqui foram livres da morte e nunca contaram publicamente o seu testemunho? Quantos aqui tiveram casamentos, tiveram filhos resgatados de uma maneira extraordinária e nunca contaram o seu testemunho? Aquilo que o Senhor fez na sua vida, irmãos, ficou guardado com você as 7 chaves. Era para você usar isso como uma ferramenta para ganhar a sua cidade. Como Paulo disse:
Eu vou falar e fazer o que eu puder para que no fim, pelo menos alguém eu possa alcançar. Mas nós nos tornamos igrejeiro. Vai aqui, vai ali, vai na reunião, vai não sei o quê. E a gente não sabe falar. Irmão, não é escatologia, não é profecia, é falar como Jesus te amou e teve misericórdia de ti. Sabe o que eu quero dizer aqui? Algo que muito tempo, irmãos, pega isso agora, pega isso pra gente. Algo que muito tempo ficou inculcado na minha cabeça. Eu falei, como que esse homem desceu nesse lugar e como que o diabo vem se prostrar diante dele? Eita, meu Deus do céu, como que o diabo vem? Lembra quando ministramos aqui alguns domingos atrás, que estavam ali os filhos do sacerdote expulsando demônios, e chegaram para uma casta, e a casta falou para eles assim, eles estavam expulsando dizendo, em nome de Paulo, em nome de Jesus a quem Paulo prega, sai. E a casta falou assim, Jesus nós conhecemos, Paulo também, e vocês, quem é que vocês são? Irmãos, Paulo se tornou um tipo de homem conhecido no inferno. Já pensou isso? Se você vê bem, a Bíblia diz assim, olha, vai lá e lê para você não falar que eu estou inventando. Jesus nós conhecemos, Paulo mais ainda. E eu não estou falando aqui, irmãos, por favor, não coloque palavra na minha boca, saia julgando a minha palavra. O pastor falou que Paulo é maior. Não estou falando isso, eu estou falando que a Bíblia está escrito lá. Sabe o que os demônios estão falando? Nós conhecemos Jesus e conhecemos Paulo também. Um homem se tornou conhecido no inferno. Como o inferno te conhece? Você já pensou sobre isso? Quando Jesus desce lá, ninguém conhecia Jesus naquele lugar. Ninguém, não sabiam quem ele era. Por isso que, olha, presta atenção, as multidões não vieram, não afluíram, porque aonde Jesus chegava e tinha um boato de que era Jesus, o Messias esperado, chovia de gente, não apareceu ninguém ali. Muito pelo contrário, depois mandaram Jesus embora. O negócio do Senhor não era com multidões, era com uma pessoa. E deixa eu falar uma coisa para você. Quando Jesus desceu ali, ninguém sabia que ele era o Messias, o Filho do Deus vivo, mas o diabo sabia. Sabe uma coisa que Deus foi ministrando no meu espírito com o passar dos anos? Eu comecei a pensar, Jesus é Filho de Deus. Então, como os demônios são seres espirituais, deveriam conhecer Jesus também no Espírito. E saber pelo Espírito que ele era o Filho de Deus. Passava pela minha cabeça a visão de João apóstolo na ilha de Patmos, que viu Jesus como olhos de fogo. Suas vestes eram brancas como a lã, como a neve. Seus pés como bronze polido. Sua voz como, sabe, muitas águas. Eu falei, será que Satanás viu Jesus dessa forma? Só que Jesus ali não era o Cristo glorificado ainda, era o Cristo homem. Essa feição de Jesus, ele, sabe, entra nessa forma depois que ele é glorificado, depois da ressurreição. E eu falava, Pai, como esses homens, como esses demônios, essa legião descobriu que era Jesus. E eu entro numas crises, irmão. E eu falo, agora o Senhor vai me dizer. Um dia orando, o Senhor me levou a João, quando Jesus conversa com os discípulos e diz assim, eu não vou falar mais nada para vocês. Antes de ser crucificado, ele fala assim, eu já estou indo, já se aproxima o príncipe deste mundo, que é Satanás, e ele nada tem em mim. Nenhuma parte dele tem comigo. Eu fui olhar o original grego desse texto, quer dizer assim, ó, ele está dizendo, eu não tenho nada meu com ele, e ele não tem nada dele comigo. Quer dizer, eu não tenho pecados.
Depois eu fui ler, isso está em João, eu fui ler algumas cartas de Paulo que fala sobre pecados como âncoras. E sabe o que eu entendi, irmãos? Aqueles demônios viram um homem, e esse homem era Jesus. Não se tratava de algo espiritual, de uma figura glorificada, se tratava de um homem limpo. Quando eles conseguiram ver um homem sem âncoras de iniquidade, porque Satanás entra na sua vida, entra na minha vida, se tiver que entrar por legalidade de pecado. E quando o pecado é extinto e ele sai, deixa uma âncora de iniquidade. Sabia disso? Você não tem mais culpa do pecado, foi perdoado, mas tem consequência e paga ela o resto da vida. Você sabia disso? É claro que sabia. Quando você se arrepende, fiz um filho fora do casamento, estou em pecado, me arrependi, entrei no Senhor, remi esse lugar, fui perdoado. E o filho, larga ele para lá, né? O filho do pecado é o seu filho, cidadão. Você vai cuidar dele até o fim da sua vida, porque é o seu filho. O que é uma consequência, mas é o seu filho. Então quando eu peco, e quando o pecado é extinto, então aquela ação maligna sai da minha vida, eu sou perdoado, então não tenho mais a culpa. O Senhor esquece o meu pecado, e eu sou perdoado, mas eu tenho as consequências. A minha vida carrega consequências. Por isso que quanto mais o homem pecou, ainda que ele tenha sempre se arrependido, então ele será salvo, mas ele vai viver a sua vida toda em consequências. Deixa eu falar uma coisa para você. Essas consequências, aquilo que o pecado perdoado foi extinto da sua vida, culpa. Ou seja, você não tem culpa. Se morrer agora, vai para a eternidade com Cristo, mas tem consequência. Essas consequências são âncoras de iniquidade, são cicatrizes no seu ser. Quando um homem desceu daquele barco, e essa legião olhou para aquele homem e falou, ó, um demônio cutucando o outro, e falou, dá uma olhada naquilo ali. Nós nunca vimos um homem assim. Dá uma olhada ali. Ele é limpo, 100% limpo. Ele é 100% limpo. Ele não tem culpa, não tem consequência, não tem âncora. Ele é 100% limpo. Sabe que um demônio cutucou o outro e falou assim, ele é Yeshua, o Filho do Deus vivo. E aquela entidade já chegou se prostrando diante dele. Sabe por quê, irmãos? Porque toda língua confessará, todo joelho se dobrará, ele regerá todas as coisas. Satanás, sabe, ele foi lá dizer, por que vieste nos conjurar antes do tempo? Não é o teu tempo, Messias. Não é o teu tempo, Messias. Esse ainda é o nosso tempo, porque vieste nos conjurar, nos humilhar, nos mandar embora antes do tempo. Jesus falou, saia desse homem, ele é meu. Um homem limpo, 100% limpo. A Bíblia diz, irmãos, que Satanás anda ao nosso redor procurando alguém que possa tragar. Sabe por que ele traga? Porque ele vê brecha. Dependendo do nível da brecha, do nível de pecado, ele entra em proporções diferentes, em áreas diferentes. Ele sabe como atuar de acordo com o que você deixa ou permite. E todos os seres humanos, sem exceção, que aqueles demônios tinham visto em toda a eternidade, desde a criação, todos tinham as suas brechas, maiores, menores. Quando eles olham a Jesus, eles olham aquele homem. Ele é um homem. Nós não estamos vendo Deus, ele é um homem. Mas olha esse homem e compare espiritualmente aos outros homens. Ele é 100% limpo.
Jesus fala isso, depois você nota lá em João 14, 28. Fala para os seus discípulos assim: chega, eu não vou falar mais nada para vocês, eu vou cumprir a minha missão. Já se aproxima o príncipe desse mundo, e ele nada tem em mim. No original, nada nele me tocou, e nada em mim tocou ele. Nós somos totalmente separados. Você sabe o que é isso, irmão? Por que eu estou dizendo tudo isso? O seu pecado, querido, confessado, o seu pecado em arrependimento te livra da culpa, mas te deixa uma âncora e limita a sua porção. Por causa desse homem, Jesus enfrentou a tempestade. Os discípulos estavam em risco, assim como o próprio Cristo, ao descer nesse lugar. Está aí, capítulo 5 de Marcos. Enfim, chegamos na terra dos Gadarenos. Muita coisa vai tentar impedir que você chegue, irmãos, em um lugar que precisa de libertação. Mas o Deus eterno está esperando que você se levante, esperando que você faça alguma coisa, esperando que você ministre aos povos, línguas e nações, que você ministre e declare ao vale de ossos secos para que ele se levante e se torne um exército. Lembre-se, Satanás sabia até que Paulo era o Paulo. Jesus é diferente, porque esse Jesus nada tem de nós. Fique de pé comigo em nome do Senhor.